Olá, hoje nós vamos falar sobre os níveis neurológicos e o nível de suporte de aprendizagem e mudança com base nos níveis neurológicos, ok? A tela que vocês estão vendo aí, eu coloco um depara, tá? Só para vocês entenderem, ambiente, que é o cuidador e guia, o comportamento, que é o treinador, habilidades, que é o professor, crenças e valores, que é o mentor, identidade, que é o incentivador, e o propósito, que seria, eu coloquei tema aqui guru, mas poderia ser um patrocinador, uma pessoa que vocês confiam, alguém que você acredita no nível máximo possível. E agora eu vou explicar um pouquinho como é que a gente usa isso em PNL, tá? Níveis de suporte para aprendizagem e mudança, com base nos níveis neurológicos. O primeiro nível, que é o nível que a gente coloca no ambiente, é o nível do cuidando e guiando. É o nível de direcionar a pessoa a fazer aquilo que você espera que ela faça e que seja adequado para aquele ambiente. É o nível de cuidar, tem a ver com prover, dar um suporte em relação ao ambiente ao qual a mudança está acontecendo. Guiar é um processo de direcionar a outra pessoa ao longo do caminho, conduzindo do estado atual para o estado desejado que ela quer. Guiar é contribuir para alcançar um estado desejado. Então, ser um cuidador ou um guardião envolve proporcionar um ambiente seguro e que dê suporte. Vamos fazer um paralelo, sabe? É o que faz uma babá, é o que faz... Eu não gosto de usar o termo mãe e pai, porque eu acho que mãe e pai faz mais que isso pelo filho. Mas uma babá ou um cuidador, ele vai cuidar para que a pessoa tenha um ambiente seguro. Então, o cuidador que está cuidando de uma pessoa idosa, ele vai gerenciar tudo ali para que a pessoa tenha um ambiente seguro. Uma babá cuida da criança para que a criança tenha um ambiente seguro. Então, tem um cantinho aqui, ela vai pôr um isoporzinho lá, alguma coisinha ali para a criança não bater a cabeça, não vai deixar chegar no forno. Isso é guiar e cuidar, tá? Esse é o primeiro nível de aprendizagem e mudança, que é o nível que a gente faz, vamos fazer sempre um paralelo com a criança, tá? É a hora que você ensina a criança que não pode pôr o dedinho no forno, é a hora que você toma cuidado com a criança, dá comida, dá banho, troca, é o cuidar, a pessoa não... E ela gerencia todo esse estado para ter a segurança que essa pessoa precisa. Só que isso serve em empresas, isso serve em todo lugar. Quando você chega numa empresa nova, você precisa de alguém que te diga, olha, o café é aqui, o café pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Essa é a pessoa, é o cuidador, é a pessoa que está direcionando o que vai acontecer naquele ambiente, tá? Então, ele está muito relacionado com o ambiente, tá bom? Já o segundo nível de mudança e de aprendizagem é o coaching, tá? E aí, eu vou dizer para vocês, sinto muito vocês que possam estar assistindo que são coachings. Separa aqui nesse nível, tá? Quando você vai lá e faz escola de coaching, isso de coaching, não sei o que de coaching, separa nesse nível aqui. A sua função é dar consciência de recursos e habilidades às pessoas que você está fazendo o seu trabalho para que essas pessoas saibam o que elas têm de capacidade, de recurso e de habilidade. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, falam inglês perfeitamente, escrevem perfeitamente, mas na hora que precisa usar esse inglês dá aquele branco, não é? Então aí você vem com a habilidade de coaching no sentido de trazer isso para a pessoa, de trazer a consciência de que ele é fluente, que ele pode exercer essa fluência em ambientes que ele não estava conseguindo. Ele já tem essa habilidade, mas ele não consegue ter consciência dos recursos de usar essas habilidades, ok? É assim que faz um coaching. Então, o coaching é um processo de ajudar o outro a atuar no pico das habilidades que ele já tem, tá? Métodos de coaching visam trazer consciência de recurso e habilidade e o desenvolvimento de uma competência consciente. Ele já sabe, mas ele não sabe que sabe, tá? Visa focar os pontos fortes da pessoa através da observação e feedbacks muito cuidadosos, feedbacks direcionados para que aquela pessoa atinja os objetivos que ela quer, tá? Um coach efetivo observa o comportamento da pessoa e dá a ela dicas e orientação sobre como melhorar em contextos ou situações específicas, tipo
Você quer ser promovido, então você vai procurar um coach para o coach te ajudar a exercer as habilidades e os recursos que você precisa para ser promovido. Mas ele não vai te dar, nem vai criar nenhum talento novo para você. Ele só vai te ajudar a entender isso. Já o terceiro nível é o nível de ensinar. A habilidade de pensar. É um pouquinho acima do coach. É ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade, capacidade cognitiva de aprender a pensar, não engolir tudo aquilo que te jogam para vocês. Tá? É muito comum a gente ser direcionado a fazer as coisas em empresas, em ambientes, em negócios, e a gente não sabe nem por que a gente está fazendo. Tá? Esse profissional aqui, o profissional que ensina, ele dá uma habilidade de a gente começar a questionar e pensar aquilo que está se dizendo. Olha, tudo bem, vamos lá, trocar telefone todo ano por um mais novinho. Mas será que aquele outro não está funcionando? Percebe se isso aí não é a sociedade que está impondo você de ter um telefone último tipo, sendo que aquele que você já tinha está fazendo um serviço para você. E mesmo assim você quer um outro telefone. Então, tem que observar se não está acontecendo isso. E é esse profissional que faz isso. Ele traz a gente a habilidade de pensar. Ele ajuda a gente a adquirir habilidades cognitivas com ênfase nos aprendizados que nós já temos. Então, ele nos melhora. Ele não faz a gente usar o que a gente sabe, mas ele ensina a gente a usar mais e mais do que a gente sabe e a aprender cada vez mais. Tá? Esse é o profissional. Tá? O ensinando, ele traz para você a consciência de que às vezes a gente é um boi numa boiada. E o cara toca o berrante lá, do outro lado do piquete, do outro lado do campo, e você sai correndo para fazer o que ele está pedindo para você fazer. Muitas vezes entrar num piquete que você vai ser abatido ali na esquina. Tá? Fez a curva, tem um cara lá com o revólverzinho que vai fazer você bater, o que acontece com os bois. Esse profissional aqui, que ensina, ele começa a colocar a gente para pensar se você quer seguir aquele berrante. E isso é muito importante. Quando eu estou no presencial, eu faço uma coisa que eu não sei se a minha garganta vai aguentar fazer agora, porque eu estou com um assim aqui, mas é assim, o cara troca lá óleo, boi, e você segue, e vai. Esse profissional aqui, que ensina, ele coloca você para pensar. O cara começa a tocar, olha o boi, você fala assim, peraí, mas eu não sou boi. Por que eu tenho que seguir esse berrante? Por que eu tenho que comprar uma roupa de último tipo, de última marca? Por que eu preciso de um carro último tipo? Por que eu preciso de viagens exterior? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? Tudo bem, se você faz isso para o seu prazer, é uma coisa. Agora, se você faz isso porque a sociedade acredita que, diria assim, transpirar sucesso é importante. Não é ter sucesso, é transpirar. Quantas pessoas não têm carro de último tipo, celular de último tipo, marca, roupa de marca, e a hora que chega em casa come arroz, feijão e ovo. E olha, quando come arroz, feijão e ovo, às vezes não tem dinheiro para pagar uma escola para um filho. Por quê? Porque está precisando mostrar o que não tem. Esse cara aqui que ensina, ele põe você para pensar, para colocar o que é importante na sua vida realmente. Okay? Esse cara aqui é o que ajuda você a não sair correndo atrás do boi, tá? Minimamente. Claro que além desse cara aí, vem o mentor. Esse mentor, a partir daí, o mentor, ele faz tudo junto. Ele ajuda você a pensar, ele ajuda você a ampliar os seus recursos e ele ajuda você a guiar e trazer um ambiente seguro. Isso vai sempre subindo. Lá de baixo, quem direciona só faz isso. O coach faz coaching e direciona. O quem ensina dá a habilidade de pensar, o coaching e o ensinar e o direcionar. Já o mentor, que é aquele cara que mentora, que é o seu mentor, ele ajuda você a ver quais são as competências inconscientes que você tem e ajuda você a superar essas resistências que também são inconscientes internas. São aqueles que te ajudam a perceber que você tem crenças que te limitam. Muitas vezes não te ajudam a vencer essas crenças, mas te ajudam a identificar essas crenças. E aí você consegue ultrapassar essas crenças de alguma forma. Então, o mentor é aquela pessoa que traz para você quais são as suas consciências de suas competências.
ele ajuda você a descobrir suas próprias competências inconscientes e superar as resistências internas que geralmente são inconscientes também, que você não sabe. É aquela pessoa que fala assim, meu Deus, eu não sei porque que eu não consigo aprender inglês. Mas tem uma crença ali, tem uma crença de incompetência ali, de falta de competência, falta de capacidade, falta de merecimento, e esse mentoring, ele te ajuda a entender essa crença. Muitas vezes ele não te ajuda a ultrapassar, mas ele te ajuda a entender essa crença e te ajuda, às vezes, a procurar um profissional para transpor essa crença, ok? Ela ajuda você a ter confiança, ele ajuda a você a entender quais são as intenções positivas dos seus comportamentos e usar essas intenções positivas. Mentores ajudam a gente a moldar e influenciar nossas crenças e valores de uma forma positiva, através de ressonar com ela, fazer sentido para a gente. Liberta e revela nossa sabedoria interna, nosso próprio exemplo de mentor. Nossos mentores são os exemplos e geralmente nós queremos ser como eles, porque de alguma forma eles ajudaram a gente a ser quem a gente é. Já o nível seguinte, que é o nível de identidade, ele traz o sponsor ou apadrinhamento. É aquela pessoa que te ajuda a descobrir qual é o seu potencial, realmente. Aquilo que você não sabia que você sabia. É no que você acredita. Eu gosto de falar que eu tenho um sponsor e um padrinho. Quando eu me formei em PNL lá atrás, em 2016, eu vim com essa afiliação na mala. Eu fui lá estudar e fui falar com o Diltz, né? E fui falar para o Diltz que eu queria ser afiliada e falando que eu ia, bom, tinha 4 anos pela frente para ser afiliada. E ele olha para mim e fala assim, não, no teu caso você já pode ser afiliada agora. Eu fiquei olhando para ele e falei, por quê? Ele falou, olha, por quê? Porque eu te acompanhei nas últimas 2 vezes que você veio para cá e você, os seus comportamentos, a forma como você ensina, eu vi você ensinar, eu vi você aprender, quando eu fui fazer meu Master Trainer, né? Eu vi você ensinar, aprender, como você direciona o aprendizado para pessoas que não falam o seu idioma, tá? Mesmo sem dominar completamente o inglês, que eu não dominava, hoje eu domino, mas antigamente eu não dominava, eu estava aprendendo a falar inglês com outras pessoas. Eu dominava inglês ali, na base do técnico, mas em termos de conversa, de jogar conversa fora, eu não tinha essa habilidade. E eu desenvolvi essa habilidade nas 2 primeiras vezes que eu fui para lá. A primeira vez eu fiquei 40 dias, 40 dias, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei um bom tempo. E na segunda vez eu fiquei mais de 1 mês. E nessa segunda vez eu fui buscar ele para falar como eu faria para me afiliar à faculdade, e ele me afiliou naquele momento. É claro que existe um custo, gente, não é assim, ele me afiliou, ai que lindo, não. Houve todo um investimento, não só de tempo, de energia, mas de dinheiro também para a afiliação. Só que ele me aceitou na afiliação de cara e falou, você vai ver como é que você paga aí, sabe? Foi uma coisa interessante. Então, eu sinto que ele foi um grande padrinho, mas quando eu vim para o Brasil, que eu falei, o que eu faço com isso? Eu tive uma pessoa que me fez a seguinte pergunta, o que você precisa para começar a usar isso? E eu lembro que eu perguntei para ele assim, eu preciso de um lugar, porque eu tenho uma bagagem, eu tenho um manual, uma manual em inglês que tem que ser traduzido, mas eu não tenho lugar para dar curso, nada disso. Naquela época, lá em 2015, 2016, não tinha isso de curso online 100%, não tem isso. E hoje eu ainda não acredito em curso online 100% de PNL, pelo menos não, porque precisa prática. Practitioner é praticante, como é que você vai praticar no online? Isso para mim é inaceitável. Quem dá aula somente online, para mim, não ensina PNL. Ele ensina a teoria e não ensina a prática. E aí, como é que vai ser um praticante que não pratica, né? Então, quando eu cheguei aqui, uma pessoa chegou e falou assim, não, por isso não, o espaço você já tem. Isso foi em agosto, Foi agosto ou setembro, e em outubro eu comecei a dar aula, nesse espaço que essa pessoa me proporcionou, tá? Então, eu falo que ele é um padrinho, é um sponsor. Então, ele identifica e ajuda a gente a entender qual é o nosso potencial e realmente trazer esse potencial para o nosso dia a dia, tá? Um sponsor é um processo de reconhecimento e validação da essência e da identidade da outra pessoa. Ele viu em mim uma trainer de PNL, que eu não tinha visto que existia ainda. Embora eu já tivesse voltado de lá, na bagagem como Master Trainer em PNL e com uma afiliação, eu não sabia, eu não tinha essa consciência. E ele traz e valida isso para mim. O sponsor, ele busca guardar e desenvolver o potencial interno da pessoa, aquilo que a pessoa nem sabe que ela é.
focando no desenvolvimento da identidade, dos valores essenciais que essa pessoa nem sabe que tem. Envolvem mensagem de você existe, eu vejo você. Lembra de um filme que vocês assistem que chama Avatar? Que a mensagem principal deles é eu vejo você. Eu vejo além de você. Para quem trabalha com constelação aqui eu vejo você. Eu vejo muito mais do que você. Eu vejo tudo que você tem dentro de você. Tudo de bom e tudo aquilo que você não acha que é bom, mas que é bom de alguma forma. Você é valioso, você é importante, é especial, é único. Você é bem-vindo, você merece e pertence a esse lugar. Você tem algo a contribuir. Essas são frases de sponsor. Esse sponsor não é financeiro, esse sponsor é emocional. É trazer para a pessoa, ela se apoderar dos talentos de quem ela realmente é, ok? Desenvolve o uso de próprias habilidades e competências. As pessoas acabam descobrindo quem elas realmente são, tá? Além de tudo isso, tem um nível acima disso, que é o nosso nível que a gente fala de espiritual, que não tem uma tradução para um awakening. A gente coloca aqui despertando, despertador, mas não tem muito a ser. Eu digo que hoje o meu despertador foi o Robert Jutz. Ele realmente me acordou para a PNL. Ele me trouxe com integridade e congruência o meu nível de visão, missão e espírito com amor de ensinar aquilo que para mim me trouxe muito resultado, que me fez quem eu ser hoje. Se hoje eu estou viva aqui, sentada aqui dando aula para vocês, é por causa da PNL. Depois, no presencial, eu conto para vocês um pouquinho da minha história, no sentido de não foi só lá na úlcera, não, mas eu já tive problemas gravíssimos que provavelmente eu não estaria aqui mais. Eu estou por causa da PNL. Então, o Robert Jutz, ele me acordou para a minha congruência, a minha visão, a minha missão nesse mundo e uma mensagem de amor, tá? Isso aí é o acordar. E aí eu indico um livro para ler que é From Coach to Awakener, do próprio Robert Jutz. Existe esse livro em português, embora eu acho que se perde muito na tradução. Mas existe um livro do From Coach to Awakener em português, traduzido, do original do Robert Jutz, que traz muito da essência, mas o mais importante é ler realmente em inglês, para quem puder. E aproveita a oportunidade para treinar o inglês, né? O despertar vai além do coaching, do ensinar, de ser um mentor e de um sponsor, para incluir um nível de visão e missão e espírito da pessoa. Um awakener é o que dá suporte a outra pessoa para poder contexto e experiência que trazem à tona o melhor entendimento daquela pessoa sobre o amor, sobre si mesmo e sobre o seu próprio espírito, sua alma, sua essência. Um awakener desperta os demais através da sua própria integridade e congruência. Um awakener coloca as outras pessoas em contato com as suas próprias missões e visão. Tanto que, se você olhar para o Pérola, entrar lá no site do Pérola ou no Instagram do Pérola, você vai ver que lá está escrito: construindo um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Esta é a missão e visão de mundo de Robert Jutz. E as pessoas que estudaram com ele, que tem nele esse acordador, essa pessoa que acordou, que despertou ele, usam esse lema de mundo como um lema nosso. Faz parte de mim despertar, tá? Construir um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Isso é um lema do Jutz, tá? E eu assumi esse lema como meu. Então, ele, para mim, é essa pessoa, ok? E aí eu fiz um paralelo aqui dos ambientes, os níveis de ambientes, os níveis de coach, a inteligência e o consciente de inteligência e consciente emocional. E vocês perceberem que no nível de espiritual que eu acabei de falar, que é quem desperta, tá? É o nosso espiritual existencial, é quem nós realmente somos. E ele está num nível de consciência, de sentir. É um nível além da consciência emocional, é uma consciência de sentir. E é neste nível que trabalha o practitioner e o master practitioner do Instituto Pérola. Desenvolverem em vocês este nível de consciência, de sentido, de alguém perguntar para você como você está
e você realmente olhar para o seu corpo e sentir como você está. Deixar de ser um anestesiado, de responder, tá tudo bem, estamos indo, não sei o que, não sei o que. Isso até pode ser feito, mas de uma forma consciente, e não de uma forma como a gente faz hoje, tá? Então, é esse o nível que vocês vão sair daqui, não só no Practitioner, mas principalmente no Master Practitioner. E até a próxima aula.